Bom, as condições adversas nada mais são do que fatores que são desfavoráveis, né? Desfavoráveis para todos os condutores, ou inadequados, que trazem ali um alto índice de prejudicar o desempenho do condutor no ato de conduzir o seu veículo, ou seja, torna maior ali a possibilidade de se envolver em um acidente de trânsito, onde o acidente de trânsito é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo, em sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes está ali, né, nas vias de trânsito ou nas áreas abertas à circulação. E as condições adversas são várias. Temos condições adversas de luz, tempo, via, pista, trânsito, veículo e condutor. Sabemos também que cerca de 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas, né? E a gente sabe que os outros 10% está dividido aí simplesmente entre falhas mecânicas, certo? E muitas vezes por condições inadequadas das vias mesmo. Então, a gente pode perceber que 6% é falha inadequada na via, 4% se destina a falhas mecânicas muitas vezes não previstas, tá? Então, esse assunto é muito importante, onde a gente conhece essas situações e entende como a gente pode, né, se livrar, se abster desses perigos, tá? Ó, 90% é por falhas humanas, onde levam três características negativas, que é a imperícia, a imprudência e a negligência, né? O que foi falado, acredito eu, nos vídeos que foram mandados para vocês, que é a primeira aula de direção defensiva. Sabendo o que são condições adversas, falamos na aula passada sobre condições adversas de luz, que ocorrem em situações ou de excesso dela, que gera o ofuscamento, ou a falta dela, que gera a penumbra, né? E a gente pode perceber, o ofuscamento pode acontecer de duas maneiras, seja de maneira artificial, ou seja, excesso de luminosidade presente ali nas vias públicas, ou simplesmente ser ofuscado pelo uso do farol alto, né, de outros condutores. Ou pode ser pela incidência também da luz solar, né, principalmente ao pôr do sol, ao nascer do sol, quando o sol ali acaba incidindo de maneira mais agressiva, né, aos condutores, fazendo com que gere o ofuscamento. Temos também, diante desse conteúdo, a penumbra, que é a falta, né, ali, vias que possivelmente são desprovidas de iluminação, onde essa situação pode levar ali, muitas vezes, ao condutor, um tanto desatento, acabar se envolvendo em acidente de trânsito, certo? Então, a gente viu isso aqui na aula passada, foi explicado quais são as dicas de segurança, né, quanto a essa situação, que são muito importantes, que não devemos deixar de fazer, como se guiar ali, como a gente sabe, pela linha de bordo à direita, né, quando falta ali a questão da luminosidade, entre outras dicas de segurança, como reagir, como não revidar a luz alta, manter os faróis sempre regulados, completar e conservar o para-brisa, completar o reservatório, né, de água do limpador de para-brisa quando for necessário, para melhorar ali a sua visibilidade, regulamentações quanto ao uso dos faróis, né, farol alto só é permitido, né, em vias desprovidas de iluminação, e tem que ser em caráter ali quando você não estiver seguindo um veículo ou, né, transitando em sentido oposto a ele, senão você pode acabar o ofuscando também, que gera ali uma infração. Bom, condições adversas de tempo, vimos também no último slide, né, da aula passada, que foi gravada, é claro, que as condições adversas estão ligadas às condições atmosféricas do planeta, né, que estão relacionadas diretamente com frio, calor, vento, chuva, temos neblina, granizo, entre outros tipos de condições adversas, como vento laterais fortes, que está relacionado ao tempo, ao clima. Podemos citar, ó, chuva, vento, calor, frio, neblina, cerração, e esses fatores adversos, muitas vezes, a grande maioria, trazem condições que prejudicam ou reduzem a capacidade visual do motorista, tornando ali mais difícil a visualização de outros veículos, de outros condutores. E muitas dessas condições, muitas vezes, podem ser tão extremas que vai impossibilitar de você ver ou ser visto, né, pelos outros condutores. Impossibilita muitas vezes até ver as estradas, as margens, as faixas divisórias, tornando o seu trânsito muito mais perigoso, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, uma neblina, chuva, reduz muito a capacidade visual dos condutores. Isso é muito prejudicial. Além disso, você tem que transitar com velocidade compatível com a situação, até porque
imprimir velocidade mediante essas situações pode aumentar ainda mais a chance de você sofrer o acidente. Isso vai aumentar ainda mais se houver a camada fina de água sobre a pista, fazendo você ser submetido ao que a gente chama de aquaplanagem, né? Que é simplesmente a perda da aderência do pneu ao pavimento, ao solo, fazendo com que o veículo simplesmente deslize, patine sobre essa camada fina de água e sendo submetido a um acidente muito complicado. As dicas de segurança quanto a essa é sempre reduzir a velocidade ao limite seguro. Então, a gente sabe que tem que reduzir a velocidade ao limite seguro, ou seja, velocidade compatível com a situação é sempre importante, até porque você vai ter tempo e espaço suficiente para reagir de maneira adequada a qualquer tipo de risco que possa submeter a você como condutor naquela situação um tanto inadequada. Acender a luz baixa, né, ou de posição, ou farol de neblina se tiver, né, se o veículo dispuser. O que a gente pode perceber é que muita gente acredita que o uso do farol alto deve ser utilizado quando em chuvas ou neblinas, por conta que acredito que ele vai iluminar da melhor maneira, né? Ele ilumina melhor do que o farol baixo nessas condições, o que é um equívoco muito sério, até porque o farol alto, pessoal, ele tende a iluminar distância, né? Algo que está mais distante. Se você liga o farol alto, as partículas de água que estão em volta, né, seja por conta da neblina ou da chuva, vão acabar sendo refletidas por conta dessas moléculas de água que está ali presente no momento, fazendo com que você acabe se auto-ofuscando. Então, além das condições já precárias de visibilidade, você ainda vai se auto-ofuscar. Então, o correto é a utilização do farol baixo, né? Manter sempre ligados também os limpadores de para-brisa nessas condições para estar limpando ali e facilitando a sua visibilidade, evitando freadas fortes. Você não deve frear forte para que as rodas não sejam submetidos ao travamento. Então, quando as rodas acabam sendo travadas, o que, é que vai acontecer? Ocorre uma derrapagem, o carro vai derrapar, pode deslizar, aí dependendo do trânsito que se encontra, né, e da velocidade que você está. Bom, a gente parou na aula passada falando sobre as condições adversas de tempo. A gente tem agora, pessoal, condição adversa de via, né? Condição adversa de via também é muito interessante, é muito importante, tá? Todo condutor, pessoal, ele tem que ter muito atenção ao tipo de via que ele vai trafegar, certo? Até porque todo condutor ele tem basicamente a obrigatoriedade de reconhecer o estado de conservação da via, a largura, o acostamento, a quantidade de veículos que ali estão trafegando no momento, para que ele possa se preparar, se adequar melhor para aquilo que ele está enfrentando, né? Tomando todos os cuidados que são indispensáveis à segurança. Então, as condições adversas de via são várias, de várias maneiras, de várias formas. A gente pode perceber curvas, seja elas acentuadas, curvas muito fechadas, tem desvios, tem subidas, descidas muito íngremes, ou simplesmente fazendo com que a gente não veja ou perceba a presença de outros veículos que vêm do outro lado, né, desse aclive ou declive. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao comportamento, no tipo de via, o tipo de pavimento que se encontra, a largura da pista, né? Pode haver desníveis, tem que ter cuidado com trechos escorregadios, pode ter presença de poça de água, areias, buracos. E a gente sabe que a principal causa de estouro dos pneus é por conta de buracos na via. É a principal causa que leva um pneu a estourar, que pode fazer com que você acabe sofrendo um acidente muito grave. Então, trechos escorregadios contendo também óleo na pista, buracos, obras na pista também. As lombadas, as saliências muitas vezes não estão muito bem sinalizadas, você não consegue perceber a tempo a presença delas na via, fazendo com que você passe em alta velocidade por elas. Isso pode imprimir um risco muito grande, certo? Pode haver depressão, pista irregular, desmoronamento, mas muitas vezes tem um excesso de vegetação, né, que acaba adentrando na via. E a gente tem dicas de seguranças importantes para essas situações, que é sempre procurar obter o máximo de informações sobre as condições da via, sempre fazer um itinerário. Eu estou transitando pela primeira vez nesse local, então é sempre importante, antes de ir para lá, conversar com pessoas que têm um hábito ou que já moram lá, se existem trechos que são perigosos, para que você possa evitar, ou seja, fazer um estudo antecipado, fazer todo um itinerário ali para saber aonde você está transitando, né? Se tem trechos que são comuns
de acontecerem acidentes, para que você possa evitar, né, transitar de maneira inadequada naquele trecho específico. Então, é sempre bom saber as informações sobre as condições da via, consultar ali um possível mapa rodoviário, para que você possa estar escolhendo sempre o melhor trajeto, na menor distância. Então, você tem que agir de acordo com cada situação. Então, o condutor deve usar ali um dos elementos da direção defensiva, que é a preventiva, né? Se prever, tentar usar a prevenção imediata a longo prazo, ou até mesmo a imediata a curto prazo, quando ele já está lá naquela situação, para que ele não seja surpreendido, né, e sofra qualquer acidente. Então, é sempre bom controlar a velocidade, estar com a atenção redobrada, certo? Evitando sofrer o que a direção defensiva quer que você evite, que é o acidente, né? Onde o acidente pode ser aquele acidente evitável, você podia evitar aquele acidente, mas se você acaba sendo negligente ou imprudente, ou cometendo a imperícia, você vai acabar sofrendo, possivelmente, essa situação desagradável que é o acidente, né? É muito perigoso. Então, você tem que tomar todos esses cuidados aí para que você não se envolva. A gente percebe aí, ó, condições adversas de via ou pista levam vegetação, falta de acostamentos, buracos, problemas de engenharia. Trouxe alguns aqui, mas sabemos que são vários e vários tipos de situações adversas que envolvem a via. Bom, a gente vai falar um pouco agora sobre condições adversas de trânsito. As condições adversas de trânsito envolvem a presença de outros usuários na via. Então, quando a gente fala trânsito, o trânsito por si só, ele já é um estereótipo de ser caótico, né? Gerar um caos. O que, de certa forma, não é uma mentira, até porque muitos condutores acabam sendo imprudentes ou negligentes e acabam fazendo com que o trânsito seja de maneira mesmo caótica, por muitas vezes não respeitar as normas de trânsito, não abrir mão da preferência visando o bem comum, muitas vezes dirigindo estressados, irritados, fazendo com que o trânsito se torne cada vez mais caótico. Então, é muito perigoso. Então, as condições de trânsito envolvem a presença desses usuários, onde esses usuários, de maneira direta ou indireta, vão acabar interferindo no comportamento do condutor, no comportamento com o qual ele vai dirigir, né? Vai ter muita gente responsável no trânsito. Então, o trânsito ele pode estar fácil, ele pode estar difícil, ele pode estar acessível, ele pode estar congestionado. A velocidade exigida no momento pode ser alta, pode ser baixa, e todos esses fatores podem acabar afetando, né, a tua maneira de dirigir. E existem períodos ainda mais complicados, né, que são durante o dia ou durante a noite, que podem afetar excessivamente o tráfego na via. E a gente conhece essas horas específicas como hora do rush. A hora do rush é um termo utilizado onde no trânsito significa simplesmente uma grande movimentação de pessoas e veículos. Isso também acontece igualmente em situações festivas, como, por exemplo, em determinadas épocas de anos, Carnaval, Natal, períodos de férias escolares, Copas do Mundo, onde muitas vezes a gente vai encontrar um número excessivo ou de veículos de pedestres, de ciclistas na via, onde o trânsito vai ficar um pouco mais congestionado. Isso tudo pode trazer ou resultar em problemas para o fluxo, que normalmente seria mais fácil, relativamente mais acessível, tá? Então, as condições adversas de trânsito trazem dicas de segurança bem simples, que seriam basicamente você procurar obedecer a sinalização existente com atenção redobrada. A primeira dica de segurança para qualquer situação adversa é sempre estar com a velocidade compatível para a situação. Porque se você está com a velocidade compatível, você vai ter tempo e espaço para reagir da maneira mais adequada possível. Claro, o veículo também tem que estar em perfeitas condições, porque é um veículo bem regulado, feito todas as manutenções e atenções adequadas relacionadas ao mesmo, ao veículo, você pode perceber que ele vai responder de maneira mais eficiente a todos os teus comandos, desejos de manobras que você pretende realizar quando em direção. Então, é muito importante manter a atenção redobrada, a velocidade compatível e o veículo com as manutenções em dia. É sempre bom manter uma distância segura entre o veículo que o segue e o veículo que está à sua frente, ou seja, para que você evite colisão com o veículo da frente ou colisão com o veículo de trás, certo? Mantendo sempre
aquela distância frontal, né, que é dada em 2 segundos, onde você tem a capacidade de avaliar se você está ou não a uma distância adequada para que você acabe não sofrendo esse acidente colidindo com o veículo da frente, tá? E a gente pode evitar esses acidentes, senão a gente pode sofrer as consequências da situação. É bom sempre usar o princípio de cortesia, aguarde pacientemente os carros se movimentarem, sempre que possível, se você consegue, né, ser essa pessoa que tem um tempo mais livre, evite horários de pico, não trafegue nas horas que você possivelmente vai ficar mais estressado, até porque o veículo, pessoal, na mão de pessoas estressadas, aumentam em 4 vezes mais a chance de um envolvimento de acidente de trânsito, né? Porque o veículo ele não foi criado para tirar vidas, mas na mão de pessoas onde não tem ali um controle emocional, não tem ali a capacidade de se manter sensato, equilibrado, pode acabar fazendo com que o veículo se torne uma arma e o veículo na mão de pessoas que perdem a razão acabam, né, cometendo acidentes graves. Então é sempre bom incentivar o uso do transporte coletivo. Sabemos que ninguém gosta do transporte coletivo, claro, mas isso ajuda bastante não só a minimizar o grande fluxo de veículos automotores presentes na via de trânsito, bem como ajuda o meio ambiente também, porque terá menos veículos emitindo gases nocivos aí ao meio ambiente, fazendo com que a gente sofra chuvas ácidas, sofra com aquecimento global, né? Que é o efeito estufa, entre outros tipos de problemas atmosféricos e climáticos decorrentes, né, dos gases nocivos que são dispersos por combustíveis fósseis aí, são dispersos pelo escapamento de veículos, né? Fumaças que acabam prejudicando, causando problemas respiratórios, né? Essas fumaças hidrocarbonetos que acabam irritando também os olhos dos condutores, tudo isso, soltar esses gases nocivos na atmosfera, inclusive, segundo o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, juntamente com o CONTRAN, que regulamenta a quantidade de gás que é tolerável, é considerado, né, quando ultrapassa os limites toleráveis, infração de natureza grave, né? A infração de natureza grave leva 5 pontos no prontuário, multa de 195,23 centavos, bem como, além da multa aí, aplicada pela autoridade de trânsito, tem a medida administrativa que é a retenção do veículo para fazer a regularização. Se a pessoa não conseguir sanar o problema, vai haver a remoção do veículo. O veículo será removido, guinchado do local. É sempre bom também planejar caminhos alternativos, né? Hoje eu vou pegar um caminho mais distante, mas é um caminho mais livre, um caminho mais adequado. Ali eu não vou me estressar, ali a possibilidade de eu acabar me estressando ou me envolver no acidente é menor. Então, eu posso fazer isso também, ficando atento a todos os movimentos ao seu redor, observando a presença e intenções de outros condutores, seja previsível, sinalize com antecedência, deixe claro quais são as suas intenções de manobra, né? Fique bem atento a tudo que está ao seu redor também, usando da atenção difusa. Fique atento aos pontos cegos do veículo, todo veículo tem ponto cego. Então, condição adversa de trânsito é congestionamento, aglomeração de pedestres, intensidade de veículos pesados, tá? Então, essas são as principais condições adversas aí relacionadas ao trânsito, bem como também as dicas de segurança que a gente pode perceber em razão dessa situação, tá? Um momento, pessoal. Ok, vamos falar agora também, pessoal, sobre as condições adversas do veículo. As condições adversas do veículo são bem tranquilas também, né? A gente sabe identificar quais são essas condições adversas, a gente pode perceber quais são ali as medidas que a gente pode tomar contra o veículo. A gente pode perceber que as condições adversas do veículo está relacionado a, muitas vezes, a questão da negligência, né? A negligência pode ser atrelada ao veículo, atrelada ao próprio condutor, certo? Então, o motorista defensivo, ele sempre se preocupa em manter seu veículo em bom estado de conservação e manutenção. Então, ele tem todo o cuidado, né, de seus equipamentos funcionarem de maneira adequada. Então, ele vai deixar sempre o veículo em condições de reagir a todos os comandos que você deseja realizar, todos os comandos que você precisa realizar diante de uma situação de risco. Inclusive, os defeitos mais comuns
que a gente pode perceber que vão causar os acidentes de trânsito são os freios desregulados, muitas vezes são lâmpadas queimadas ou indicadores de seta em mau estado de funcionamento ou simplesmente não estão funcionando, limpadores de para-brisa com defeito ou as palhetas, as alheitas também estão em péssimo estado, não vão limpar o para-brisa, fazendo com que você não tenha uma visibilidade adequada, a falta de buzina para advertir outros condutores de risco, espelho retrovisor deficiente, você não tem ali noção de quem está vindo atrás, aos lados, né? Centro de segurança defeituoso, você pode ser, muitas vezes, sendo arremessado para fora do veículo, dependendo do tipo de acidente que você acaba sofrendo, faróis desregulados, pneus gastos ou defeituosos, tudo isso aumenta potencialmente a chance de você sofrer acidente. Em todas as situações, sempre cabe ao motorista defensivo estar atento às manutenções periódicas de seu veículo, olhando ali no manual do fabricante, né? Sempre acompanhando ali a época adequada de fazer as suas revisões para que até mesmo as peças do veículo sobrevivam adequadamente ao seu tempo de vida útil, né? Porque toda peça tem um tempo de vida útil, e se você não cuida delas, não faz todas as manutenções de fato adequadas, o tempo de vida útil vai acabar reduzindo, né? Se uma peça tinha que durar 10 anos e você não tem cuidado, ela vai passar a durar menos, ou até mesmo metade do tempo que deveria durar. Então, o tempo de vida útil vai acabar sendo reduzido. Se você não tem todo esse cuidado, então consequências futuras irão surgir. Então, você pode usar dois tipos de situações para verificar as condições do veículo, que é a prevenção imediata, que você pode fazer no dia a dia, como, por exemplo, checar o pneu, fazer a calibragem, verificar se as luzes e o sistema elétrico do veículo está funcionando adequadamente, ficar testando a buzina, verificar se teu carro ou teu veículo automóvel tem combustível suficiente. Então, é sempre bom certificar que tem combustível suficiente para chegar ao seu destino de interesse, até porque transitar sem combustível insuficiente, na verdade, é caracterizado infração de natureza média, fazendo com que gere também a remoção do veículo. Tá? Verificar o nível de água no limpador de para-brisa, no radiador, né? Sempre que for conveniente. Então, isso aí você pode fazer imediato, né? No dia a dia, sempre fazendo essas verificações. Pode usar também a previsão mediata. A mediata é a longo prazo, né? Distante. A mediata, pessoal, você pode fazer ali sempre quando consultar o manual do teu veículo, como fazer a calibragem, tanto do pneu quanto do estepe, verificar o nível de óleo do motor para lubrificar as peças móveis que se movimentam lá dentro, que ajuda até também fazer o sistema de arrefecimento, né? Até porque o motor ele é um motor de combustão interna, lá gera muito calor e esse motor precisa ser arrefecido, né? Então, o óleo do motor ele ajuda também nesse processo, bem como o sistema de arrefecimento desse veículo. Temos nível de água na bateria, o veículo tem dois tipos de bateria, bateria selada, né, que não que dispensa água, e uma bateria que precisa, sim, da adição de água. E na aula de mecânica básica a gente pode falar sobre isso mais aprofundadamente. Temos também a regulagem de faróis, né, alinhamento e balanceamento das rodas, que geralmente deve ser feito a cada 6 meses, verificar amortecedores, verificar rodas, freios, rodízio dos pneus, ou seja, fazer ali a retífica, a troca, a substituição dos pneus quando o condutor acabar transitando a cada 10 mil quilômetros rodados, verificar o nível do desgaste, né? Então, é muito importante. Então, a gente tem que lembrar que as revisões periódicas sempre vão manter o veículo em boas condições para que evitem sérios acidentes. A gente pode perceber aqui má conservação, acomodação inadequada da carga, tudo isso é condição adversa de veículo. Passageiros alterados ou inquietos. Então, lembre-se, o condutor é o responsável pela segurança dos ocupantes do veículo, portanto, mantenha ali a ordem. Se você está dirigindo com o cinto de segurança, bonitinho, todo adequado, mas você tem um passageiro que está sentado, por exemplo, na porta do veículo, para fora do veículo, você que responde pelas infrações cometidas, porque o condutor é responsável por quem vai, né, locomover. Condição adversa de condutor. Bom, condição adversa de condutor, de motorista, envolve o estado em que ele se encontra. O estado emocional, o estado físico, o estado mental, né? Onde pode prejudicar as condições para dirigir o veículo.
Bom, as condições físicas e mentais são muito importantes. A gente sabe que são elas que vão ou melhorar ou alterar o modo de dirigir do condutor ou prejudicar a sua performance. Então, em relação às condições físicas, podemos citar como condições adversas o cansaço, fadiga, o estresse, o sono, a visão deficiente ou uma possível audição deficiente, estado alcoólico, temos perturbação física, então são vários tipos de situações que podem prejudicar. Condições mentais, podemos citar preocupações, abalo emocional, distração, impaciência, nervosismo, pressa, medo, pessoas ansiosas, estado de tensão emocional. Então, são vários tipos. Aborrecimentos. Então, nunca dirija, né, sob essas condições. Isso vai afetar, né, o modo de dirigir desse condutor. Então, tá aí o sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, né? E principalmente embriaguez ou drogas. A gente sabe que dirigir embriagado, quando for constatado ali pelo etilômetro, equipamento que visa, né, regulamentar a fiscalização quanto ao abuso de álcool ou qualquer outro tipo de substância psicoativa, verifica ali 0,34 miligramas de ar alveolar expirado, constata ali simplesmente infração de natureza gravíssima, com fato agravante em 10 vezes, suspensão direta de 1 ano, porque é o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, gera também retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação, e além de ser considerado crime de trânsito, que leva a uma pena de 6 meses a 3 anos em regime de detenção, que prevê para o condutor aberto ou semiaberto, ou o juiz ali pode tirar a pena restritiva, né, de liberdade pelo serviço comunitário em atuações como SAMUs, hospitais, pronto-socorros, entre outros que estão envolvidos e relacionados com o trânsito. Bom, falando aí de todas as condições adversas, a gente vai falar agora sobre tipos de colisões. Pessoal, existem vários tipos de colisões e a gente vai estar abordando sobre elas aqui nesse momento, né? Entendendo quais são elas e como a gente pode se livrar delas aí. Então, existe o que a gente chama de prevenção de acidentes. E a gente vai conhecer que essas prevenções de acidentes estão relacionadas ao ver, pensar e agir. Né? Agir com conhecimento, agir com rapidez, agir com responsabilidade, que são princípios básicos que qualquer condutor tem que aplicar para evitar um acidente de trânsito. Tá? Então, a gente vai conhecer primeiro os tipos de colisões para entrar nesse método. O método é bem simples, ó, ver, pensar e agir. Ver, o que é ver? Ver o perigo, né? Você está atento ao perigo. Pensar quais são as possibilidades que você tem para se livrar daquele perigo e muito mais importante do que pensar é agir. Usar ali, claro, a ação, a decisão, entender qual é o espaço que você tem, as condições que você tem para se livrar desse acidente, claro, sem desrespeitar as normas de trânsito. Bom, colisão, aqui a gente tem tipos de colisão. Aí aqui tem colisão com o veículo da frente. O que é a colisão com o veículo da frente, pessoal? A colisão com o veículo da frente acontece quando o condutor que está atrás, ou seja, você que está atrás, colide com o veículo que está à sua frente, ou seja, no mesmo sentido da direção. Então, o motorista defensivo, ele precisa ter tempo e espaço suficiente para que ele possa realizar manobras em caso de situação inesperada. A gente pode perceber dois veículos, ó, o veículo amarelo e o veículo azul. A gente sabe que a distância frontal tem que ser, né, de 2 segundos, 2 segundos, tá? A desobediência a ela caracteriza infração de natureza grave, multa, né, de 195,23 centavos e pega 5 pontos no prontuário, tá? A distância de 2 segundos, como eu falei para vocês, né, ela é uma distância onde você decide e calcula qual é a distância que você tem que estar do veículo. Se você acha que 5 metros está ok, tudo bem. 2 metros, 3 metros, menos ou mais do que isso, fica a critério seu. Agora, se você colide com o veículo da frente, você terá responsabilidades e responderá por, né, seus atos. Como ser condutor, né, o principal responsável pelos seus atos, vai acabar sofrendo sanções aí por conta disso. Então, cabe a você decidir, tá? O tempo de 2 segundos também, ele está relacionado à distância frontal, porque o ser humano, em condições normais, ele é capaz de reagir a uma situação de risco simplesmente em 3/4 de um segundo. Ou seja, é um dos maiores tempos de reação aí
né? De todos os seres da natureza, é um dos maiores, né? O tempo de reação do ser humano. Então, você consegue reagir a tempo a qualquer tipo de situação de perigo. Isso em condições normais, né? Sem abuso de álcool, cansaço, fadiga, enfim, situações que comprometam a tua dirigibilidade. Então, essa regra de 2 segundos visa também a seguinte situação. Imagina que esse veículo amarelo, ó, no momento que ele chegou aqui na árvore, nesse ponto aqui, ó, a partir do momento que ele já passou por ela e você, contando exatamente 2 segundos, chegou aqui, significa que você está basicamente numa velocidade, ou melhor dizendo, uma distância adequada do veículo. Então, ele passou de um ponto e demorou exatamente 2 segundos para você chegar naquele ponto que ele já passou, consequentemente, né, pela direção defensiva, você está ali, possivelmente, numa distância adequada, tá? Claro que a distância que a gente tem que manter vai além disso, né? Isso aqui é uma perspectiva, uma estimativa, tá? O que a gente tem que fazer para evitar isso aí, ó? Manter a distância de segmento de 2 segundos ou maior, né? Como diz aqui, ó, maior que 2 segundos. Observar o trânsito à frente do veículo, ou seja, ficar atento ao que acontece até mesmo à frente do veículo que o precede, né? Para que fique atento a tudo que está acontecendo. Esteja atento, mantenha um controle da situação, mantenha uma distância adequada. Então, tudo isso é muito importante. Ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente. Muitas vezes ele vai aplicar uma frenagem, as luzes de freio vão encandecer, você sabe que ele vai estar pisando no pedal de freio, você vai já reduzindo também antecipadamente, né? Prevenindo qualquer tipo de risco que possa acontecer. Evitando colisões com os veículos de trás. Agora aí é diferente, né? É você que está na frente e um cara que deve ou está possivelmente atrás de você. E uma das principais causas da colisão com o veículo de trás, pessoal, está relacionado a veículos que transitam colados demais. Então, o cara está muito colado, uma vez que nem sempre você vai conseguir escapar de uma situação dessa. Então, principalmente em situação de emergência, é muito sério. A primeira atitude do condutor defensivo é tentar se livrar do condutor que o segue uma curta distância, onde você vai tentar, ao máximo possível, reduzir a velocidade do seu veículo, evitando, né, que ele acabe colidindo com o veículo, com o seu veículo, né, acabe colidindo com a sua traseira, tá? Então, é sempre importante deslocando-se para outra faixa de trânsito mais à direita, quando em pista de rolamento que comporta várias faixas de trânsito, né? À direita ali você pode transitar em menor velocidade, ou encostar por acostamento, fazendo com que ele ultrapasse você com segurança. Então, o que a gente pode perceber, ó? Para evitar essas situações? Não parar bruscamente, você não deve frear bruscamente em acordo com o artigo 43 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Salvo em exceções de emergência. Facilitar a ultrapassagem, ó, dê seta, definir o trajeto e sinalizar com antecedência, tudo isso é muito importante. Então, é sempre bom você planejar o que fazer, não fique indeciso, finalize suas atitudes de forma adequada, seja mesmo previsível, né? Deixe bem claro quais são suas intenções, fique atento a pontos cegos, regiões da via em que o veículo pode acabar ficando escondido, pode haver presença de vegetação que esconda, né? Curvas, trajetos, trechos, é sempre bom parar aos poucos, né? Ou jogar o veículo para o acostamento, para facilitar a ultrapassagem. O certo é simplesmente usar o princípio de cortesia. Favoreça a ultrapassagem mesmo, se mantenha longe aí dos apressadinhos, porque mantendo sempre uma distância adequada vai facilitar para que você não se envolva em nenhum tipo de acidente. É muito perigoso ficar com os veículos colados. Deixa ele passar. Bom, tipos de colisões, temos aí a colisão frente a frente ou colisão frontal. Pessoal, colisão frontal ou frente a frente é basicamente a pior de todas. De todas, ela é uma das piores. É o pior tipo de acidente que pode acontecer, que é a colisão frontal. Porque a gente sabe que quando um veículo colide com outro frente a frente, em poucos segundos, todo aquele veículo, né, vira ou se transforma em ferro retorcido que vai envolver os ocupantes ali do veículo, de tal maneira que é tão agressivo que raramente, né, dificilmente alguém escapa com vida. É muito difícil alguém escapar com vida. Então, são vários os fatores que vão ocasionar isso. Um dos principais fatores é devido a ultrapassagens incorretas, né?
E a gente sabe que veículos transitando ou ultrapassando outros de maneira indevida, né, de frente a um veículo na contramão de direção, as velocidades se somam, o choque iminente acontece, então a gente já sabe a consequência desse ato. Tá? Então, como é que a gente evita colisão com o veículo da frente? Primeiro, só ultrapassar com segurança e onde for permitido. A gente percebe que esse acidente aqui aconteceu, possivelmente esse carrinho preto aqui, né? Não sei se é um carro preto, mas ele ultrapassou ou fez uma ultrapassagem devida, ultrapassando linhas contínuas. Se a linha está contínua naquele trecho, é porque a engenharia de tráfego acredita que aquele trecho é perigoso para esse tipo de situação, para esse tipo de manobra. Aí o que o cara fez? Desobedeceu, que já é infração de natureza gravíssima, e acabou sofrendo sanções ainda piores, ou seja, consequências piores, que foi colidir com outro veículo que vinha no sentido contrário. Entrar nas curvas com velocidade moderada, isso é muito importante. Respeitar os limites de velocidade da via e demais condições, tá? Pessoal, colisão frontal é um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma das velocidades dos dois veículos. Isso a gente sabe. Então, muito perigoso, pessoal. Muito, muito desastroso. Então, tem que ter atenção e cuidado em curvas, atenção em cruzamentos, tá? Use sempre o cinto de segurança, que é muito importante, pois na maioria dos acidentes, por força do impacto, o motorista, os passageiros podem acabar sendo projetados para frente, né? E o cinto de segurança ele foi projetado justamente para inibir esse tipo de situação, para que você não seja jogado para fora, ou seja, sofrendo o que a gente chama de acidente secundário. O primário foi o que levou à causa, né? E o secundário é quando você acaba se chocando ou no interior do veículo, até mesmo sendo jogado para fora. Pode causar vários tipos de lesões. Pessoal, tipos de colisões, só que agora nos cruzamentos. Como é que a gente evita colisões nos cruzamentos? Primeiramente, sempre reduzir a velocidade antes de transpor um cruzamento. Inclusive, você tentar ultrapassar próximo a cruzamentos é infração gravíssima com fator agravante em 5 vezes, né? A multa vai de R$ 1.467,25, certo? Agravada em 5. Olhar para os dois lados, sempre primeiro para a esquerda e depois para a direita. Aproximar-se com o pé no pedal do freio, né? Toda vez que você está frenando, né? Ou quer desacelerar o veículo, primeiro pé do freio, né? Primeiro no freio, depois embreagem. Tem gente que aciona os dois simultaneamente ou coloca o pé na embreagem, depois aciona no freio. O certo é primeiro freio, o veículo perdeu velocidade, depois embreagem e faz as reduções de marchas de maneira adequada. Ó, 1/3 dos acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Muitos cruzamentos a gente sabe que não são sinalizados. Então, muitos condutores não aplicam a regra de preferência, acabam sendo apressados, impacientes, acabam, né, se envolvendo nesses acidentes. Bom, tipos de colisões nas ultrapassagens. Nas ultrapassagens a gente sabe que vai ser bem tranquilo entender. Bom, como é que a gente evita? Primeiramente, temos que observar as condições de segurança, né? O espaço e a visibilidade. Só ultrapassar em locais que são de fato permitidos, manter a distância lateral de segurança, desobedecer a distância lateral de segurança constitui e caracteriza infração de natureza grave, né? 5 pontos, multa de 195,23 centavos, tá? Que a gente já sabe porque a gente viu os assuntos de infrações e entendemos como é que funciona esse processo, né, administrativo das infrações e como ele acontece, tá bom? É muito importante. Pessoal, ultrapassar em locais que não são permitidos, transpondo aí, por exemplo, linhas contínuas, é infração de natureza gravíssima. Esse é o principal fator que leva à colisão frontal, ultrapassagens indevidas. Bom, temos também a colisão misteriosa. Professor, o que é a colisão misteriosa? A colisão misteriosa é um tipo de acidente que envolve apenas um veículo, tá? Com apenas um condutor em movimento, né? Um condutor e um veículo em movimento, e ele tende a ser chamado de misterioso porque a gente não sabe exatamente qual foi a causa que levou aquele condutor a sofrer aquele acidente. Não se sabe ao certo o que levou. Então, é basicamente um acidente onde o condutor consegue sobreviver, mas não se sabe explicar a ocorrência, né? É ocasionado geralmente ou por culpa do próprio condutor, ou mau golpe de vista, ou gerado por cansaço, sono, fadiga,
entre outros aspectos, como influência de álcool. Então, é um acidente que acontece com um só condutor e um só veículo, onde não se sabe ao certo qual foi as causas do acidente. Por exemplo, essa situação aqui, como raios esse veículo veio parar em cima dessa árvore. Mas isso aqui, com certeza, deve ser ou montagem ou algum tipo de situação que levou o veículo a ficar aí. Mas imagina um acidente que envolveu essa situação. Imagina aí. Então, é uma situação bem misteriosa. Como é que o cara conseguiu essa proeza, né, de acabar parando nessa situação? Então, muitas vezes, nesses casos, os condutores costumam até mesmo sobreviver, não sofrer lesões graves, tá? Então, é sempre importante, para evitar acidentes como esses, fazer revisões periódicas no veículo, não insistir em dirigir quando estiver cansado ou indisposto, redobrar sempre a atenção e reduzir a velocidade em situações adversas. Ó, envolve apenas um veículo, causas desconhecidas, então, caiu causas desconhecidas, perguntou qual foi o tipo de acidente, é misteriosa. É um acidente grave, né? Tá bom? Então, esses são aí o que leva a um acidente misterioso. Outros tipos de acidentes, temos colisão com objeto fixo. Bom, quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor, né? Ele vai simplesmente colidir com objetos ali que estão fixos, portes, entre outros, casas, muros, enfim, acaba por ou imperícia, falta de habilidade para conduzir, ou estava sobre abuso de substâncias psicoativas e acabou sofrendo aí as consequências desses atos e acaba colidindo com objetos fixos. Ó, causas como falta de atenção, excesso de velocidade, são fatores também que levam a isso. Bom, é muito comum em condutores ou alcoolizados ou com sono. Colisões com ciclistas. Respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m. Especificou ciclista, a gente já sabe que a distância lateral é de 1,5 m. A desobediência à distância lateral de 1,5 m caracteriza como infração de natureza média, tá? A média gera 4 pontos no prontuário, multa de R$ 130,16. Mantenha-se, pessoal, no campo de visão, né? No seu campo de visão, esses veículos, no caso, os ciclistas, até porque a aproximação muitas vezes é silenciosa, muitas vezes a gente não consegue perceber, né, prontamente ali a presença deles. Então, pode ser perigoso, principalmente em cruzamentos. Bom, lembre-se, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. A gente sabe que os de maior porte têm responsabilidade sobre os de menor, né, os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela segurança dos pedestres. Bom, evitando outros tipos de acidentes envolvendo pedestres. Ó, todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Dê sempre a preferência aos pedestres, tá? Seja educado, gentil e cortês com o pedestre. Respeite a faixa de segurança, ou seja, a faixa de pedestre. Essas são as dicas, né, de segurança que você, consequentemente, vai evitar o acidente, né, ou a colisão com o pedestre, o abarroamento, atropelamento dos pedestres. Então, essas são as dicas. Não tem erro. Bom, marcha ré. Como é que é evitar acidentes envolvendo marcha ré? Bom, evite manobras em marcha ré. A marcha ré só deve ser utilizada para pequenas manobras em um curto espaço de tempo. Não se aproxime de esquinas utilizando aí a marcha ré. E cuidado com crianças e pequenos objetos que possam estar atrás do veículo, fora do seu campo de visão. Bom, para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com o auxílio de um manobrista. Então, marcha ré só num curto espaço de tempo para pequenas manobras. Não posso transitar de ré deliberadamente, tá bom? Transitar de ré ou é para pequenas manobras num curto espaço de tempo. Não posso ficar deliberadamente transitando, né, de marcha ré porque eu desejo. Bom, evitando acidentes com motociclistas, o que a gente pode fazer para evitar? Primeiro, aumente a distância de segmento. Não dispute espaço com motociclistas, dê passagem. Olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. E cuidado ao abrir a porta, né? Muitos acidentes acontecem por conta
dessa desatenção dos condutores que simplesmente estacionam o veículo quase dentro da via e ainda sai feito um louco para fora do veículo. Isso é muito perigoso, tanto para ele quanto para os outros condutores. Claro, não confie somente nos retrovisores. Movimente a cabeça para sempre dar uma olhadinha, verificar se está tudo tranquilo, se está tudo seguro. Evitando aí colisão com o trem. Antes de transpor uma passagem de nível, pare, olhe e escute. Não parar é infração de natureza gravíssima, como a gente sabe, com fator agravante em 10 vezes. A multa vai para 2.934,70 centavos. 10 vezes o fator agravante. Tá? Gera suspensão direta do direito de dirigir também como penalidade. O documento de habilitação vai sofrer a medida administrativa recolhimento, né? Ou seja, o agente de trânsito, a polícia militar, quem estiver fiscalizando vai fazer o recolhimento. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia. Como assim não mudar a marcha? Você está passando de primeira ou de segunda, você mantém. Até passar da linha férrea e depois você vai-te embora, passando as marchas da maneira que você achar melhor. Bom, evitando colisões ou acidentes com veículos de grande porte. Como é que a gente faz isso? Mantenha-se no campo de visão do motorista. É muito importante. Respeite as distâncias de segurança. Quais são elas? Distância frontal e lateral. E tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Então, essas situações evitam acidentes com veículos de grande porte. Abarroamentos. Bom, respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m. Tá? Ele especificou aqui 1,5 m, mas é para ciclista, mas sempre bom manter a distância de 1,5 m para qualquer coisa, seja os meio-fio, linha de bordo, seja pedestre, seja outros veículos, é importante manter essa daí. Mas em prova, especificamente, a de 1,5 m é para ciclistas. Execute as conversões dentro de sua mão direcional, ou seja, não fique transitando na contramão direcional. Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos. Tudo isso aqui é muito importante. Evita abarroamentos. Pessoal, a gente vai trabalhar agora outros conceitos. Vamos já falar sobre essa questão da percepção, reação, frenagem e parada. A gente vai entender sobre tempo de percepção ou tempo de reação, tempo de frenagem e tempo de parada total. Um momentinho antes de eu falar sobre isso. Então, a gente vai falar dos tempos, né? A gente tem tempo de reação, tempo de distância, tempo de parada, tempo de distância de segmento, tempo de parada total. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui nesse slide para voltar para o outro. Bom, o que é tempo de reação? Bom, tempo de reação é o tempo de reação em que o condutor, em condições normais, pode variar entre 3/4 de um segundo. Ou seja, você tem a capacidade de reagir bastante rápido em condições normais sobre uma situação de risco. Dito isso, a gente vai conhecer, por exemplo, a distância de segmento. O que é a distância de segmento? É a distância entre o nosso veículo e o veículo que segue à nossa frente. É a distância que a gente mantém ali de maneira constante. A gente sabe que isso aqui também é a mesma coisa que a distância frontal, que é dada em 2 segundos, para que o condutor possa avaliar de maneira correta a distância que ele vai manter, que é adequada o suficiente para que ele não colida com o veículo que está à sua frente, que o precede, tá bom? Então, essa é a distância de segmento, a distância que você segue o veículo à sua frente. Agora, a gente vai falar sobre a regra dos 2 segundos, que serve para, olha, avaliar a distância correta de segurança, que é a distância de segmento. Isso aqui a gente sabe muito bem, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre distância de reação. A distância de reação é aquela percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até que o motorista tome alguma atitude ou ação. Bom, para explicar melhor isso aqui, vou traçar aqui uma linha reta, onde isso aqui pode representar um percurso. Imagina comigo aqui que você está saindo de um ponto A a um ponto E. Ou seja, você vai de um ponto A a um ponto E de seu trajeto, tá bom? E o que é distância ou tempo de reação? Isso aqui é distância ou tempo de reação.
Aí ele diz aqui, ó, é aquela percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até que o motorista tome uma atitude, uma ação. O que significa? Significa o seguinte, imagine que você está deslocando seu veículo do ponto A até o ponto E. Aí você transitando aqui bacana, ó, todo esse intervalo, aí bem aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto B, você presenciou um perigo. Bem aqui no ponto B, você deslocou, presenciou um perigo. Aí, quando você presencia o perigo, o veículo ainda vai estar em movimento, né? Então, o veículo ele vai percorrer um movimento. Ó. Então, você vai percorrer o movimento. Até que, de fato, você tome uma atitude, uma ação. Então, imagina comigo que você só pisou no freio bem aqui no ponto C. Foi quando você, de fato, pisou no freio. Então, no ponto B, você viu o perigo. Então, até você pisar no freio, até que, de fato, você tomou uma atitude, ao ter avistado o perigo, o veículo percorreu todo esse intervalo aqui em verde, ó, todo esse intervalo em verde. Então, isso aqui, ó, todo esse intervalozinho em verde, do ponto B ao ponto C, que é quando você vê o perigo e depois pisa no freio, é conhecido como distância. Vou colocar em preto para ficar melhor. Distância de reação. Ou seja, pessoal, a distância de reação significa ver um perigo e pisar no freio. Só que até você tomar atitude, de fato, quando você vê o perigo, o veículo ainda está em movimento. Ele não vai parar de maneira milagrosa. Então, você vê o perigo e você está deslocando, aí depois você vai pisar no freio porque vai ter o tempo de reação. Então, toda essa distância aqui, ó, é chamada de distância de reação. Aí, a partir do momento que você pisou no freio, pessoal, o veículo vai percorrer mais essa distância aqui, ó. Pisou no freio, o veículo não para automaticamente, né? O veículo não vai parar automaticamente. Ele vai percorrer todo esse intervalo aqui do ponto C ao ponto D, ó. Do ponto C ao ponto D. E esse ponto, do ponto C ao ponto D, que é esse intervalo azul, ele é a distância de frenagem. O que é a distância de frenagem? É o que o veículo vai percorrer quando você já pisou no freio, até de fato o veículo parar, ele vai locomover-se a uma certa distância. Então, isso é chamada de distância de frenagem. Então, a distância de reação é quando você vê o perigo e toma atitude. E a distância de frenagem é quando você já tomou a atitude, que é pisar no freio, e até o veículo parar, é chamado de distância de frenagem. E a distância de parada total nada mais é do que a distância de reação mais a distância de frenagem, que vai ser igual à distância de parada ou distância de parada total. Tá? Então, todo o intervalo de B até D, ó, de B até D, que é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem, é a distância de parada total, que é o que o veículo vai percorrer desde o ponto que ele vê o perigo até, de fato, a imobilização total do veículo. Tá? Então, primeiramente, a gente está vendo nessa explicação o que é tempo ou distância de reação. Agora, a gente vai para a próxima, que é a distância de frenagem. A distância de frenagem é aquela que o veículo percorre depois de ter acionado o mecanismo de freio. Então, você já acionou até, de fato, parar. Aí, ó, distância de parada. A distância de parada é aquela que o veículo percorre desde o perigo visto até, de fato, ter parado. Bom, professor, mostra aí um esqueminha para a gente entender isso aí de maneira mais adequada. Vamos lá. Ó, trouxe um esqueminha aqui. Tá vendo? Ó, distância de reação. A distância de reação, pessoal, imagina que você viu o perigo bem aqui, ó. Você viu o perigo bem aqui nesse tracinho. Só que o veículo está andando, ó. Está andando, aí só nesse outro tracinho foi que, de fato, você pisou no freio. Olha o tanto de espaço que o veículo percorreu, ó, até você pisar no freio. Então, até tu pisar no freio, até você pisar no freio, isso é a distância de reação. Aí, no momento que você pisa no freio, que foi esse instante aqui, o veículo vai percorrer todo esse intervalo aqui de distância até, de fato, parar. E a distância de parada é o todo, é a soma da distância de reação mais a de frenagem, que é o todo, a parada, né? Desde de ver o perigo até parar total, imobilizar total o veículo. E aqui a gente tem, ó, a distância de segmento, distância de segmento. Dito isso, bora ver o que tem aqui, um esqueminha, e a gente vai ver cada distância. Essa primeira distância, ó,
os veículos se seguindo, distância de segmento. Essa segunda é a distância de reação, que o cara viu o perigo, pisou no freio. A próxima, o cara já pisou no freio, o veículo vai parar, distância de frenagem. E o todo, que é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem, é conhecido como distância de parada total. Isso. Então, ó, a distância aqui, pessoal, de reação, ó, você viu o perigo, o veículo percorreu 17 metros até você pisar no freio. Então, isso aqui é uma estimativa, né? Isso, a estimativa está sendo especificada, que é essa percepção ou reação, uma velocidade de 80 km. Imagina que você está a 80 km por hora, aí você viu um perigo, numa velocidade de 80, você foi tomar uma atitude, né? Você está ali, ó, antes de você pisar no freio, numa velocidade de 80, o veículo vai percorrer, ó, 17 metros ainda. Então, esses 17 metros é tempo de percepção ou reação, ou distância de reação, onde você tem 3/4 de um segundo para reagir sob risco à sua segurança. Aí você pisou no freio nesse ponto aqui, ó, nesse trajeto aqui, ó. Então, a partir do momento que você já pisou no freio, ó, o veículo até parar de fato, numa velocidade que você estava de 80, ele demora 30 metros para parar corretamente, que é o tempo de frenagem que deve ser feito, né? Onde você deveria estar a uma distância de 2 segundos do veículo que está à sua frente, para que você, durante esses 30 metros, possivelmente não colida com ele, caso ele tiver freado também. Então, esses aqui são os tempos, tá? Esses conceitos que a gente precisa saber. Bom, temos aqui outros conceitos, como, por exemplo, frenagem de emergência. Vamos entender esses conceitos. Primeiro, bloqueie o corpo, firmando o pé esquerdo, tá? Ensinando como a gente deve frenar em situações de emergência. Mantenha o veículo em linha reta, não fique movimentando ali o volante, segure firmemente, tá? Freie fortemente. A força sobre o sistema de freio não deve ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Então, você vai frear fortemente, só que a força sobre o sistema de freios não deve ser superior ao atrito com o pavimento. Se você consegue perceber que o atrito está muito forte, você vai suavizando o pé do freio. Então, vai tirando levemente, deixando o veículo perder a aceleração. Então, o melhor modo de evitar acidentes é desacelerar, já tira o pé do acelerador, e vai para o freio devagarinho com atenção. Se você precisar frear fortemente, né, você pode frear, claro, mas sempre observando se o atrito do pneu não está muito forte, né, com o solo. Então, tem que tomar muito cuidado. Bom, se as rodas travarem, você tem que aliviar o pé do pedal de freio. Bom, só acione a embreagem ao final da parada. Foi o que eu falei para vocês. Inclusive, ficar acionando a embreagem quando vocês estiverem em aulas práticas ou no próprio exame prático, constitui falta média, faz você perder 2 pontos. Você não pode ficar acionando a embreagem, a não ser que você tome alguma atitude. Se você colocar o pé primeiro na embreagem antes do freio, você perde 2 pontos. Você só tem direito a perder 3 pontos. Perdeu mais de 3 pontos, você vai estar eliminado do exame, tá? Então, o que você vai fazer? Se aproximou de uma lombada. Aí você vai fazer o quê? Você precisa reduzir a velocidade. Primeiro no freio, o veículo vai perder velocidade, depois embreagem. Pisou no pé da embreagem, tem que tomar alguma atitude relacionada ao câmbio. Seja passar a marcha ou reduzir. Nesse caso, reduzir, né? Reduziu, bonitinho, tirou o pé da embreagem suavemente, vai para o acelerador, continua, embreagem novamente, passou a marcha e vai embora. Então, claro que quando nas aulas práticas, se você é uma pessoa que não tem uma prática adequada para dirigir, vai aprender corretamente. Se você tem vícios, tomará cascudos para acabar com esses vícios, porque dirigir para passar na prova prática da autoescola é diferente para dirigir na vida real, isso é um fato, mas você vai aprender a dirigir para passar, depois você vai aplicar depois, né, na direção na vida real mesmo, enfrentando o dia a dia, você vai dirigir do jeitinho mais confortável, sempre aplicando o máximo possível do que você aprendeu, claro, né? Mas não vamos ser realistas. O jeito que você vai aprender para dirigir na autoescola, pessoal, é muito diferente da vida real. Inclusive, dirigir do jeito que você vai aprender para passar na prova prática, né? Você tentar dirigir dessa maneira, você pode causar um acidente, até porque os condutores, pelo efeito de osmose, né, acabam todo mundo dirigindo no mesmo padrão. Então, um faz errado, acaba fazendo também
Então, o trânsito, ele gera aí esse fator, onde todo mundo, por osmose, dirige da mesma maneira. Isso é um fato. Eu estou dizendo isso é um fato, tá? Eu mesmo, eu acho isso uma bobagem, apesar de ensinar corretamente, claro. Mas eu acho uma bobagem não precisar colocar o pé na embreagem antes do freio. Mas, enfim, é o correto. Então, a gente vai fazer pelo correto. Depois, se você quiser, né, ninguém vai estar te olhando diretamente, mas sempre dirigindo com cuidado, claro. Você pode botar o pé na embreagem tranquilamente, que eu não vejo problema nenhum. Qualquer coisa, não foi eu que disse isso. Anderson, pode falar. Professor, você falando aí em questão aos vícios, né? Eu lembrei do amigo meu que recentemente ele tirou, né, a carteira de habilitação, né? Na autoescola Dallas também. Aí ele, quando foi, né, no percurso da prova, do teste da moto, aí ele fez a primeira vez, aí ele já achando que, né, sabia mesmo, bacana, tudo. Aí durante o percurso ele estava andando rápido, né, na moto, né? Conhecendo o percurso. Aí lá ele foi fazer uma curva e derrapou o pneu dianteiro, né? E teve que ir ao chão, caiu, né? O E pé andando foi. rápido, né? E ele achando que sabia, né? E na hora foi eliminado, né? Pela primeira vez. Aí tá certo. Aí na hora da segunda vez, do reteste de novo, ele pagou, né? Foi da segunda vez e ele foi quase do mesmo jeito, né? Rápido, andando rápido mesmo, desviando. Fez o percurso todinho. Quando chegou já no final, né? Só para desligar a moto, ele chegou com a moto. Aí chegou estancando ela, né? Estancando e apagou o fogo dela, estancando. Aí ele pensou que, né, tava certo. E na hora não tava, né? O examinador, olha, a pessoa se desliga a moto é no É uma contato, mania, não é estancando, não. é uma mania feita. Rapaz, ele ficou bravo, viu? Aí na hora foi eliminado novamente. Aí teve Mas que pagar o resto de novo. Aí, na terceira vez que deu certo, na de moto. Aí, na terceira vez que ele foi, né, para fazer, que ele já tinha feito duas vezes, né? E na terceira ele disse que foi igual uma senhorinha, né? Bem devagarzinho, indo e voltando, devagarzinho, como se não sabia andar de moto. é Aí deu salgado. certo, ele passou, ele tirou. O engraçado, Professor, repete aí para mim rapidão aí, porque fui tomar água aqui, eu perdi essa parte aí. essa parte aqui da frenagem, ou sobre o que a gente estava. Do pé do acelerador que você estava falando. No veículo, no carro, no caso, é basicamente o seguinte: quando você está reduzindo a velocidade, tem gente que tem o hábito de colocar o pé na embreagem junto, né? O que eu acho até mais seguro, porque aumenta o tempo de reação, para mim, ao meu ver. Só que o correto mesmo, sempre, que é o que a gente vai ensinar, é o pé no freio primeiro, né? Você coloca o pé no freio, o veículo vai perdendo aquela velocidade, você vai sentir que ele vai pedir a embreagem, porque senão vai estancar. Então você vai primeiro freio, depois embreagem. Aí tem gente que tem a mania de estar com o pé na embreagem, não pode, o pé Não, tem que... eu tô tirando essa dúvida aí, porque eu já dirijo um pouco o carro, bem? Sim, Aí eu tenho essa mania de fazer isso daí. Quando eu sempre vou na embreagem primeiro, depois vou no freio, amortecendo devagarzinho, entendeu? sim. Eu Eu considero, tenho essa moda. na minha visão, eu sinto mais segurança, porque com o pé na embreagem ali, o teu tempo de Porque, reação melhora bastante. porque Mas, você pisou na pode, embreagem, morreu o carro e vai só mantendo no freio. Morreu o ponto, a potência do carro, depois a parte que você pisa na embreagem, né? Aí só é, amortece no freio. Eu acho que era o certo, era esse, né? Mas não sei eles, não, pre- né? eles preferem freio primeiro, por quê? Porque vamos supor que o cara está em uma velocidade, estava 180. Aí ele pisou na embreagem. Quando ele pisa na embreagem, o carro basicamente está desgovernado, né? Se você não tiver reação do freio. Vamos supor que ele não estava, sei lá, com um calçado que se firme aos pés, comprometeu ali, não conseguiu ir por freio, o veículo basicamente fica desgovernado, pode causar um acidente. É basicamente nessa linha de raciocínio que eles pensando nesse tipo de situação que eles querem primeiro freio, depois embreagem. No meu caso, que eu vejo, você frear primeiro, o carro sempre vai em marcha, ele sempre está com força, sempre vai para frente. Tanto faz você. Ele vai morrer um pouco, mas ele sempre está com a pancada do motor na frente, né? Para poder levar para frente. Mas, ó, se você pisar no freio suavemente, você pode pisar que ele não morre, não, dependendo da marcha que você tiver. Você pode Morre pisar, não. morre não, é tranquilo. Por isso que primeiro freio, depois embreagem. Tem gente que É. vai fazendo tráfego, às vezes, no treino, sem usar acelerador, no caso, às vezes, né? Você deixa o carro ir, é bem tranquilo. Tem os colegas dele que atirou também, que já falou isso, desse jeito aí. Eu digo, acho, eu faço o contrário.
Então, no dia, pessoal, vai perder 2 pontos e você só tem direito a perder 2. Perdeu mais de 2, acabou. Só tem direito de perder até 3 pontos. Ó, perde 2 pontos. Estancar o veículo, que é um interrompimento do motor, né? Sem justa causa. Se transitar sem um cinto, você vai fazer baliza, estava sem um cinto. Perde 3 pontos já, só aí. Uma seta errada. Uma seta já é 3 pontos. Pessoal, vocês vão dar tanta seta que vocês vão achar tão ridículo o tanto de seta que tem que dar, mas é basicamente obrigatório. Qualquer desvio dá seta, tanto indo quanto voltando. Seta indo e voltando. Então, vocês vão saber. Na prática mesmo, na vivência no dia a dia, vocês vão entender o quanto é diferente dirigir para passar na prova do que dirigir na vida real, né? Ninguém dirige do jeito que a autoescola. Realmente é verdade isso aí. Mas, ó, quando vocês já tirarem a habilitação, que é o objetivo, claro que vocês vão ser condutores responsáveis, pode dirigir tranquilamente, só que, claro, aplica... A moto, quando a gente já vai frear, a gente vai logo, não é nem no freio da moto, né? Vai ser primeiro quase na embreagem para poder morrer o motor, né? Para poder frear. É Isso. quase o uso no carro. Mas só que é diferente na auto, um pouco. Então, todas essas situações que eu passo, assim, de fato teórica, na prática vocês vão vivenciar de uma maneira melhor. Claro que vocês vão lembrar de algumas coisas que eu falei na prática. Aí, o professor falou meio que disso, eu sei que vai ser mais ou menos assim. Mas vai ser bem tranquilo, vai ser bem legal. Agora, o que mata muitos candidatos, que é bem comum, que leva à reprovação, é nervosismo. Porque, assim, você sabe dirigir, você sabe que tem a capacidade, mas chega o examinador, gente que é seguro começa a tremer mais do que vara verde, eu não consigo entender que medo de examinador é esse. Sendo que a pessoa é só um ser humano também, né, que tá ali só para te avaliar. É engraçado demais. Então, a tensão de você saber que está sendo avaliado parece que anestesia o teu cérebro, o teu sentido, e você acaba se atrapalhando todinho. Então, o certo é só manter a calma, relaxa, você sabe o que tem que fazer, só obedeça os comandos, tentar agir de maneira adequada, se manter seguro. Eu sei que falar é fácil, né? Na hora, o coração dá aquela acelerada, enfim, mas dá para aguentar o tranco. Bom, Júlio, isso é relativo. Eu acredito que, assim, eles são bem sérios. Alguns são engraçados ou divertidos, mas eu recomendo se você só ficar de boa na sua, relaxar e ficar atento às orientações e o que eles estão pedindo mesmo. Não tentar ali ficar puxando conversa, não. O cara pediu para você fazer uma coisa, você só fica atento e faz. Claro, se você perceber alguma coisa inadequada, né, incondizente com o que você sabe das normas, aí você pode não questionar, mas perguntar: isso está mesmo correto? É isso mesmo que você pediu? Pode repetir, por favor? Então, não tenha medo de perguntar se houver dúvida. Isso é seu direito. E examinador nenhum pode induzir de forma alguma candidato ao erro. Isso é errado. A prática é bem legal. Vocês vão curtir. Agora, vocês vão penar com o trânsito, né? O trânsito de Pedreiras está bem loucozinho, né? Tem moto passando quase por cima dos veículos aí, moto por lado, moto... E vocês vão ter que ter muito cuidado com essa questão desses espaços, principalmente quando realizar conversões. Tem que ter muito cuidado em fechar os cantos. Vocês vão aprender também direitinho. Claro que eu sei que muita gente já dirige, mas tem uns viciozinhos que tem que dar um cascudinho, um puxão de orelha que não pode. Apesar que a gente vai fazer ao longo do tempo, mas na prova não pode. Não vai ser penalizado. Pessoal, trabalhando aqui outros conceitos, ó, passando em alagamentos. Aqui a gente está mostrando para vocês como é que o condutor deve se comportar em situações aqui hipotéticas, que possivelmente esses conceitos possam cair na prova, sendo perguntados. Aí pode perguntar qual é a atitude que você deve tomar, né, de maneira adequada. Então, a gente tem aqui, ó, passando por situações de alagamentos, ó, engrene a primeira marcha e passe acelerando bastante, para que evite que a água entre pelo escapamento. Então, a força exercida pelo escapamento, aquela pressão, inibe que a água, né, que possa estar muito no nível muito acima, evite que ela entre pelo escapamento, prejudicando diretamente ali, claro, o sistema de escapamento, prejudicando o motor, causando, né, possivelmente ali a falência do veículo. Ó, não mude a marcha durante a passagem pelo alagamento, mantenha ali a primeira, a marcha forte. Não passe por alagamentos, essa aqui é uma dica de segurança, cujo volume da água esteja ali acima da metade da roda, tá? Então, tá acima da metade da roda, cada que você não faça ali o trajeto.
Bom, ainda sobre os outros conceitos, passando por nuvens de fumaça, nessas situações, qual vai ser ali a procedência do condutor? Evite passar quando a fumaça estiver muito densa. Então, tem muita fumaça muito densa e muito extensa, aí o certo é evitar passar e esperar um pouco, aguardar um pouco de maneira segura. Caso seja inevitável, você tem que passar, não tem jeito, acenda os faróis, feche os vidros e passe devagar. Né? Acende os faróis, feche os vidros e passe devagar. Não pare dentro da nuvem de fumaça e não freie bruscamente, até porque a visibilidade está precária, você pode acabar sendo intoxicado por conta do nível da fumaça, né? Então, utilizar faróis baixos, que é o indicado, fique bem atento, né, à locomoção dos outros veículos e não frear bruscamente simplesmente para você não acabar acarretando risco para o veículo que vem atrás de você. Bom, para motociclistas, fatores de risco, quais são? Mudança constante de faixa, né? Eles gostam de transitar pelos corredores, vivem transpondo de faixa de um lado para o outro. O que mais? Velocidade incompatível com a segurança. O principal, ao meu ver, a principal causa de segurança é a velocidade incompatível. A principal causa também que leva a um acidente. Se você está com velocidade adequada para a situação, você vai agir bem, vai perceber bem, vai estar atento, você vai simplesmente ter mais chance real de livrar-se do acidente, da situação de risco. Velocidade incompatível aumenta potencialmente a chance do fator de risco. Então é perigoso. Ultrapassagem pela direita. Pessoal, a gente viu lá no curso das normas, quem assistiu às videoaulas, inclusive, eu não sei se vocês viram, né? Mas quem está com as aulas em dias conseguiu ver lá, infelizmente foi gravada, queria ter passado para vocês, mas é o seguinte, existe uma única exceção que permite você ultrapassar pela direita, né? Vocês viram lá, quando o veículo que está à sua frente tiver o propósito de entrar à esquerda. Entrar, quando ele fala entrar, é entrar numa vaga de estacionamento, entrar numa área de posto de combustível, enfim, é entrar. Agora, se for conversão é virar numa rua, numa estrada, não pode ultrapassar pela direita, senão é infração média. Se for um veículo de transporte coletivo de passageiros, é infração gravíssima, tá? Então, se cair uma questão assim, os veículos sempre deverão ultrapassar pela esquerda. Não, a gente sabe que o certo é ultrapassar pela esquerda, mas a palavra sempre exclui a única possibilidade que existe de ultrapassar pela direita, tá? Só que assim, devemos evitar ultrapassar pela direita. Transitar em corredores de veículos, também, isso aí são fatores de risco. Não respeitar as distâncias regulamentadas de segurança, principalmente a distância a distância lateral de segurança, né? Perder-se do campo de visão dos demais condutores. O que mais? Dica muito importante, o retrovisor convexo. Vamos ver o que significa. A gente tem o convexo e a gente tem o espelho plano, né? O convexo aqui e o plano. O que ele dê a entender? O retrovisor convexo, ele aumenta o campo de visão. E os espelhos dos veículos de 2 ou 3 rodas, das motocicletas, motonetas e ciclomotores, são do tipo convexo. O dos carros são do tipo plano, né? Que a visibilidade é realmente o que você está vendo ali. No espelho convexo, ele aumenta o campo de visão, ele diminui o objeto refletido que você está vendo, e ele dá a entender que a imagem refletida, pessoal, está mais longe do que realmente está. Então, se você é um motociclista, né, você está olhando o cara que está no retrovisor, você pensa que ele está mais longe do que ele está, né? Quando, na verdade, ele está um pouco mais perto, né, do que você consegue perceber. O espelho do retrovisor é convexo para que você tenha uma visão mais plena de tudo, né? Ou seja, ele aumenta, expande o campo de visão. Só que ele diminui o objeto refletido. Então, isso pode trazer consequências se você estiver distraído e acabar achando que o cara não está ali a uma distância correta. Você pode frear bruscamente em situação de risco, ele pode acabar colidindo com a sua traseira. Isso pode ser muito perigoso. Inclusive, aconteceu recentemente um acidente desse, né, ali próximo a Eletromateus, acho que uma senhora e um rapaz numa moto foi frear, ou simplesmente freou não, né? Foi reduzir a velocidade próxima à faixa de pedestre, e um carro totalmente desatento acabou colidindo com ele, fazendo com que eles fossem projetados para frente. É muito perigoso, isso acontece bastante se você não tiver atenção. Qual é a dica do professor? Sempre que estiver próximo à faixa de pedestre, você já está a 7 metros de distância, ou mais do que isso, você já está diminuindo a velocidade.
Olha ali, ó, eu estou me aproximando de uma faixa, já vou diminuir a velocidade, já vou ali, né, deixando a velocidade compatível, olho para os dois lados da faixa, não tem ninguém querendo atravessar, e eu sigo meu caminho. Se tem, eu efetuo a parada para dar preferência para ele. No dia de prova, se você não der preferência, você será reprovado. Não substitua os retrovisores, observação, né, originais das suas motocicletas por outros de forma, né, fora do padrão de fábrica. Por quê? Porque a de fábrica já é baseado, né, nas dimensões do veículo, proporcionando ali uma visibilidade mais adequada. Se você coloca outro, isso ali, claro, não vai funcionar de maneira adequada, porque não está na mesma proporção, dimensões do seu veículo. A engenharia de tráfego faz todo um teste, todo um estudo, né, e a pessoa vai lá e simplesmente muda, né? E isso pode trazer riscos. Obstáculos. Bom, sendo inevitável o confronto com o objeto, faça o seguinte: mantenha a motocicleta em linha reta, caso você não tem jeito, vai colidir com alguma coisa, né, algum obstáculo, um buraco, ou um tipo de saliência, ou lombada, ou qualquer coisa que seja, né, que esteja obstruindo a estrada, que possa prejudicar ou acarretar risco. Mantenha a moto em linha reta. Você vai erguer teu corpo, ou seja, do assento, flexionando as pernas e os cotovelos. Você ergue um pouco, flexiona cotovelo e joelhos, né, e as pernas. Então, não freie nem acelere. Você passa na velocidade que você estava, né, naquele momento. Então, não vai nem acelerar nem frear. Tá? Então, essas são as dicas de segurança quanto a isso. Isso ajuda você a manter o melhor equilíbrio e postura para que não seja possivelmente arremessado para fora da moto ou caia juntamente com ela. Sempre bom usar um vestuário de proteção também. Bom, tem aqui uma coisa interessante, pessoal, que eu não sei se vocês sabiam, que é uma curiosidade interessante, que 70% da capacidade de frenagem de uma motocicleta se encontra no freio dianteiro. A gente tem ali a ilusão de acreditar que o freio traseiro é mais eficiente que o dianteiro, quando o dianteiro, na verdade, ele tem uma potência maior de frenagem, né? Um potencial maior de frenagem. Só que, claro, é importante saber usar o freio dianteiro de maneira adequada. Só que assim, quando você vai frenar uma motocicleta, qual é o correto? Utilizar simultaneamente freio dianteiro mais traseiro. Ó, ele está simulando aqui uma velocidade que você esteja a 50 km por hora, ó, em pista seca. E a pista ainda está seca. Quando você freia usando freio dianteiro e traseiro com a velocidade de 50 km por hora, né, a estimativa é que a moto só vai parar de fato quando atingir uma distância de 18 metros. Então, você acionou os dois mecanismos de freio, ele ainda vai percorrer 18 metros até, de fato, efetuar uma parada adequada. Quando você usa somente o dianteiro, estende-se o tempo de frenagem para 24 metros. Quando só o traseiro, para 35 metros. Olha aí, né, o quanto é eficiente o freio dianteiro, mas o traseiro junto. Muito melhor diminuir o tempo de frenagem. Então, utilize corretamente os freios. Isso aqui é uma estimativa, tá? Claro que não é regra geral, mas é uma estimativa e a gente consegue se basear nisso aí. Bom, cruzamentos. Ó, sempre reduz a velocidade para não se envolver em acidentes nessas situações. Fique com os freios em posição de acionamento. Então, chegando perto de um cruzamento, já fica atento, né? Já usa todas as medidas de precauções. Segura ali os freios, ficando já na postura. Se aproxime com velocidade reduzida. O mais adequado é que efetue a parada, olhe primeiro para a esquerda, depois para a direita e siga o caminho se tiver, claro, seguro. Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda, né? Tá aí a dica. Adversidade de clima. Esteja preparado para situações como chuva ou frio. Mantenha o capacete e viseira em bom estado de conservação e uso, tá? Lembrando, não utilizar o capacete, né? Ou simplesmente utilizando de maneira inadequada, infração gravíssima, 7 pontos no prontuário do condutor, multa de R$ 293,47 centavos. Além disso, vai gerar suspensão do direito de dirigir, suspensão direta, tá? Que fica lá em caso de incidência, né, a primeira vez, fica entre os prazos de 2 meses a 8 meses ali. Fica em decisão ali administrativa da autoridade de trânsito. Se o seu passageiro também não estiver usando capacete, pessoal, você responde pela infração também.
Claro que algumas cidades têm políticas públicas que visam algumas medidas, por exemplo, Lima Campos, trazendo para uma realidade próxima, não usam capacetes lá, porque a gente sabe que muitas pessoas de má fé utilizam capacete para cobrir os seus rostos, né, quando em assalto. Então, a política pública da cidade permite que as pessoas possam trafegar sem uso do capacete, obrigatório. Mas é errado. Numa prova, você vai ir pelo certo, né? Aqui a gente está vendo uma realidade. Pedreiras, o condutor é obrigatório, passageiro não é obrigatório, por exemplo. Então, a gente não deve fazer a prova baseada na realidade que a gente vive. O certo é tanto o condutor quanto o passageiro, ambos utilizarem o capacete adequadamente. Pilotando à noite. Certifique-se de que a motocicleta está com a parte elétrica, farol e setas em condições adequadas de uso. Diminua a velocidade e redobre a atenção. Para diminuir o ofuscamento provocado por faróis em sentido contrário, oriente-se pela linha de bordo da pista. Isso aqui a gente viu, né, nas dicas de segurança do ofuscamento. Transporte de passageiros. Equipamentos obrigatórios de segurança, capacete, claro. Banco suplementar atrás do condutor, ou você pode acoplar aquele carro lateral chamado de sidecar. Pode também. E orientar como se comportar nas curvas. O que significa isso? Professor, estou com um passageiro, estou fazendo curva para a direita. Meu corpo está inclinando para a direita, o passageiro tem que inclinar junto? Sim, tem que inclinar junto com você, tá? Para facilitar o comportamento nas curvas. Então, se você vai para um lado e ele vai para o outro, pode gerar uma instabilidade. Então, não transporte menor de 10 anos ou pessoas que não tenham condições de se cuidar ou de cuidar de sua própria segurança. Transitar com crianças menores de 10 anos aí é infração gravíssima com fator agravante. Ou não tem fator agravante nesse caso aqui da motocicleta, né? É só gravíssima mesmo, 7 pontos no prontuário e gera suspensão, né? Suspensão do direito de dirigir. Se tem suspensão, qual é a medida administrativa que pode recorrer? Geralmente tem recolhimento do documento de habilitação. Né? Bom, álcool, entorpecentes e estimulantes, ainda sobre outros conceitos, por exemplo, maconha, cocaína, LSD, álcool, rebite, né? Rebite e outros são substâncias que vão prejudicar a capacidade de percepção e concepção da realidade, além de produzirem alterações no funcionamento cerebral. Pessoal, vale ressaltar que a lei prevê punições severas para quem dirige sob efeito de álcool ou substância psicoativa. A gente sabe que é crime de trânsito, pena de detenção em regime de 6 meses a 3 anos, né? Uma reflexãozinha, se existe alguma maneira de tirar proveito de um acidente de trânsito, é aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Tem questões que pegam esse texto do jeito que ele está e pergunta: qual é a melhor maneira de prevenir ou tirar proveito de um acidente de trânsito? Vai ter alternativa, está dizendo que é para você pegar o seguro, DPVAT, entrar, enfim, não é isso, né? O melhor jeito de tirar proveito de um acidente de trânsito é saber como agir para evitar que ele não se repita. Bom, ao dirigir, pessoal, não seja autorizado ou impositivo, ao contrário disso. Seja educado, seja gentil, calmo e sensato. Seja uma pessoa equilibrada. Mantenha o autocontrole. E sempre dê a preferência, né? Dê sempre a preferência, priorize a vida. O condutor defensivo, ele abre mão da preferência visando o bem comum, visando a segurança. Então, a gente tem aí que pregar a gentileza no trânsito, a gente tem aí uma operação muito importante que visa aí, que é o Maio Amarelo, né? Que visa a prevenção de acidentes envolvendo álcool ou qualquer outro tipo de situação perigosa no trânsito. Então, pessoal, nesse momento, a gente encerrou o conteúdo de direção defensiva.